Vídeo 2 e eu estou falando sobre as situações difíceis que enfrentei quando eu tive meus 2 abortos e praticamente seguido. Infelizmente eu não fui muito lógica, mas no vídeo anterior eu comecei falando do meu segundo aborto, que acho que foi o mais difícil de eu processar, porque eu descobri que eu tava grávida e depois eu descobri que eu tava abortando. Mas vamos começar pelo começo. Em setembro de 2024, barulho. Em setembro de 2024, eu tava há 15 dias com pouquinhos sangramentos. Pouquinhos de nada, gente. Às vezes eu usava protetor diário em vez de um absorvente normal. Até que todo mundo aqui em casa passou mal. Meu marido, acho que ficou com a garganta inflamada. Meu filho mais velho tava passando gripado. Eu falei, gente, vamos pro hospital, porque eu também tô passando um pouquinho de mal, vou aproveitar e consultar. Eu acho que foi até permissão do Senhor esses dois passar mal, ou senão eu não ia pro médico. Aí fui pro hospital junto com eles. Eles foram liberados antes de mim, porque quando eu falei pra médica que eu estava tendo sangramento, ela pediu um beta-HCG. E antes de eu ir pro hospital, eu falei com a médica, eu não tô grávida, eu fiz um em casa. Ela, não, eu tenho que fazer esse procedimento porque aqui é o padrão. Porque antes de sair, eu fiz. Mas eu falei, gente, eu não tô grávida. E realmente, eu estava perdendo. Eu acho que o meu nível de beta-HCG estava muito baixo. E quando eu cheguei lá e fiz os exames e saiu, era quase 1h da manhã o exame de sangue, ela falou, ó, você tá grávida sim. Acusou beta-HCG, tá baixo, mas eu preciso te encaminhar pra maternidade. E ali meu coração, nossa, acelerou. Fiquei assustadíssima. Quando eu chego na maternidade, né? Gente, eu fui de ambulância. Foi a primeira vez que eu dei de ambulância. Que eu saí da UPA e fui pra maternidade de ambulância. Meu menino tava achando o máximo andar de ambulância e meu coração lá temeroso. Porque eu chorei, gente. Eu fiquei, poxa vida, Deus, eu sempre quis um filho. E quando eu descubro que eu tô grávida, eu descubro que eu tô sangrando. E eu já tava sangrando, tinha 15 dias, gente. 15 dias, olha que loucura. E eu não fui pro médico. Muito cabeça dura. Quando eu cheguei na maternidade, ela pediu pra mim em 48 horas refazer o exame e depois de 48 refazer de novo pra ter uma contagem de beta-HCG. E foi assim que eu fiz, né? E eu fiz a mesma coisa que da outra vez, orando. Deus, vida em mim, porque meu sonho era ter filho, gente. Meu sonho era ter o meu segundo filho. Então descobri ali que eu estava grávida, estava perdendo, foi um baque muito grande. Bom, pega o bebê que ele começou a chorar. Mas eu entendo que se eu tivesse tido aquele primeiro filho, né, desse primeiro aborto, talvez eu espelharia o Heitor nessa criança, porque eu não estava completamente curada da morte do Heitor. E eu sei disso hoje, estou madura nisso hoje, porque nessa época eu não estava madura, nessa época às vezes me apertava, às vezes eu achei que eu estava curada, mas não estava. E quando tudo isso me ocorreu, veio à tona uma dor muito grande, que era de morte, porque eu falei, poxa vida, Deus. E voltou o vídeo. Quando aconteceu esse primeiro aborto, a dor do luto do Heitor gritou dentro de mim. E hoje eu entendo que tudo isso aconteceu, mas me aconteceu e me trouxe uma maturidade para poder entender que ainda tinha vestígios em mim de muita dor da morte do meu bebezinho. Eu sei que para sempre, né, isso vai vir, mas em doses menores, porque o Senhor me curou, mas até então não. Hoje eu consigo viver a maternidade do Levi completamente olhando para ele como uma nova vida, como uma nova pessoa, não comparando ele com um bebê que não mais está aqui, né, com o Heitor. Mas talvez naquela circunstância do meu primeiro filho ter ido embora, né, primeiro filho não, né, desse primeiro aborto, talvez eu tivesse esse comparativo. Mas graças a Deus, hoje eu não questiono o Senhor, não fico mais pensando nisso com tanta coisa igual antes era, porque o Senhor me curou. Ó, gente, processo de cura é tempo com Deus. Não é esperar que o tempo cure o seu coração e ficar calada, vivendo. Não. Processo de cura é tempo com Deus. Não é o tempo que cura, é o tempo com Deus que vai curar o seu coração. Eu passei por tantas circunstâncias adversas na minha vida. O luto do aborto foi um dos mais silenciosos desse. Por que eu falo isso?
Quando o Heitor faleceu há 7 anos atrás, todo mundo sabia. E eu fui muito bem acolhida, muito bem acolhida. Eu tenho uma família incrível, graças a Deus. Mas quando o luto veio, eu vivi ele muito sozinha. Foi muito difícil. As pessoas, elas compreendem que houve uma perca, mas elas não veem como uma morte física, porque eles não viram um caixão descer na terra, eles não viram a criança correndo e depois a criança não estava aqui. Só quem é mãe e que perdeu sabe. E eu queria falar para você, mãezinha, que se encontrou grávida e hoje não tem mais vida dentro, né, ali o coração batendo, você é mãe. Não é porque a vida passou e aconteceu todas essas circunstâncias que você não é mãe. Uma vez eu vi eu não sei se é enfermeira ou se é uma psicóloga, falando com uma mulher perto de mim que tinha acabado de descobrir que tinha abortado. Eu estava fui com a minha prima para ela tirar o DIU dentro da maternidade e eu via um choro assim ensurdecedor dentro daquela maternidade. E logo veio no meu coração, o que está acontecendo com essa mulher? Eu vou lá acolher ela. Olha que loucura, gente. Nem sabia. E aí eu saí assim, né, deixei minha prima lá sozinha um minutinho e andei pelo corredor e eu fiquei na porta olhando uma mulher sozinha, sentada, chorando. E essa mulher hoje eu virei até amiga dela, né, graças a Deus pela vida dela, Gabi. E ela chorava. Eu entrei e abracei ela, não perguntei o que tinha acontecido e fiquei lá com ela e ela chorava. Ela até achou que eu era enfermeira. Nada, eu era uma estranha, intrusa ali. E quando eu fui entendendo a situação e o contexto, ela ainda não tinha ligado pro marido, se eu não me engano, ela tava passando pelo 3º ou pelo 4º aborto dela, gente. Aquilo pra mim foi assustador. Eu fiquei um pouco sem saber, né, como agir ali, mas o abraço, ele por si conforta. A enfermeira, também que chegou ali, ela falou uma frase: nenhuma vida que vem à Terra, ela vem com hora marcada para começar ou para terminar. Ela vem, a gente vive esta vida, a gente tem um propósito com essa vida, mas quando ela parte, ela não vai falar para você que ela vai partir daqui 1 mês ou daqui 70 anos. E aquilo me marcou, essa frase me marcou. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos não têm hora marcada para ir embora. Na verdade, eles têm, a gente só não sabe. Mas toda a vida, quando vem, ela nos ensina algo. Nem que seja por 1 semana, por 2 semanas, dentro ou fora do ventre. Pense que toda a vida que vem para nos ensinar. Então, os meus filhos que hoje não estão mais comigo, eles me ensinaram a ter maturidade, perseverança, me ensinaram a ser uma mãe melhor, uma mãe mais humana, uma mãe que acolhe. Então, seja essa. Se hoje você está vendo esse vídeo e você acabou de perder um bebezinho e entregou ele nas mãos do Senhor, os seus filhos estão te ensinando algo. E eles não têm hora marcada para ficar nessa terra. E peça a Deus, se você não estiver entendendo o porquê, peça a Deus para te ensinar a ter maturidade para você olhar para essa situação difícil com ânimo e não com uma tristeza profunda. Eles vieram por algum motivo. Amém? Me segue e curte esse vídeo.